ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Ontem nós falamos aqui sobre aquele pacote que o governo apresentou no final do ano, chamado pacote fiscal. Mas é aquela história, né? Como sempre, os atacados são os pobres. Nada de tributação sobre dividendos, de mudar a tributação sobre o sistema financeiro e bancário. Nada disso. Os atacados são os pobres. No salário mínimo, no abono salarial, no benefício de prestação continuada. A educação é atacada, e exatamente naquilo que ela tem relação direta com a multidão mais pobre de alunos, com o Fundeb. O Bolsa Família, que há um pedido agora, inclusive, para que 7 bilhões sejam retirados do programa. E segundo a Gleisi Hoffmann, ao longo do ano eles serão devolvidos. Mas é uma garantia que não se pode dar, né? Enfim, o governo, cercado pela questão da dívida pública, o Brasil não resolverá grande parte dos seus problemas. Pelo contrário, vai se afundar cada vez mais nesses problemas se não atacar a questão da dívida pública. Com auditoria séria, pública, aberta, transparente, geral e restrita, com a identificação da formação da dívida e do seu sistema de remuneração do capital, ou seja, o custo da dívida, os juros da dívida, o serviço da dívida. Cercado por essa questão e muito acessível àqueles que pressionam por corte de gastos e pela questão fiscal como sendo central e não como sendo instrumento para se atingir objetivos, o governo apresentou esse pacote de ataques, que foi até, de certa maneira, afrouxado um pouco no Congresso. Mas os ataques permaneceram, embora em uma medida menor depois da intervenção do Congresso Nacional. Mas e a oposição? O que a oposição pensa do BPC? O que a oposição pensa da manutenção de programas, e, portanto, são programas permanentes de assistência, da formação de colchões de proteção social? Como ela enxerga isso? Grande parte do Congresso é constituído por grupos, partidos, parlamentares que não estão muito preocupados com a convicção disso ou daquilo. Eles agem, votam, decidem por conveniência. Ora são governo, ora são oposição. O Centrão é, como figura jurídica, uma abstração, mas como uma organização suprapartidária com muitos votos, ele é decisivo. Quem decide votação no Congresso é o Centrão. A não ser quando ele não vota como Centrão, ou seja, os partidos votam cada um por si, sem uma organização ou sem uma aglutinação, sem um interesse comum que os aglutine. Mas há também a oposição que se pretende ideológica. E é preciso saber o que ela pensa sobre isso. O senador Rogério Marinho, no começo desta semana, teve um jantar
com empresários, gente muito, muito rica. E ali, sentindo-se aquilo que a gente chama no taekwondo, no judô, de ambiente seguro, não é? O sujeito se sentiu num ambiente seguro. E aí ele deitou falação. E olha, eu já vi, e já ouvi, já li o Rogério Marinho falar muitas tolices, sandices. Já tive a oportunidade de debater com ele em uma edição do jornal Gente, quando ele defendia a reforma trabalhista e eu atacava a reforma trabalhista. E ele tentava garantir que o Brasil tem, sim, um sistema social-democrata, com proteção social. E que aquilo era uma flexibilização, uma normalização dos avanços da tecnologia e uma modernização das relações de trabalho. Nós tivemos a chance de dizer para ele que isso é cascata, que, na verdade, os direitos dos trabalhadores estavam sendo arrancados, furtados. E não são esses direitos presentinhos que os trabalhadores ganharam ao longo da história. São conquistas. E um reconhecimento tácito do próprio capital de que é tão distante o que o trabalhador recebe daquilo que ele produz, da riqueza que ele produz, que você tem de fazer mecanismos que não serão plenamente compensatórios, não farão com que essa diferença desapareça, com que desapareça a mais-valia, a alienação, nada disso. Mas é uma maneira de você acrescentar ao salário, que basicamente é a quantia da sobrevivência, acrescentar coisas como o 13º, como a estabilidade, que depois foi transformada em fundo de garantia por tempo de serviço. Aliás, mais um dia no fundo de garantia. Mais um dia. As férias remuneradas. E num país como o Brasil, se você não tem, por exemplo, o salário mínimo, o que ia ter de gente pagando R$500, R$300 de salário? E dizendo para o trabalhador, contente-se com isso, que eu tenho o exército de reserva de trabalhadores. O desemprego, ele faz parte dessa ordem econômica, para manter um exército de reserva. E, com isso, evitar ambientes de reivindicação de melhores salários. Bom, mas voltando a Rogério Marinho no jantar. Eu já ouvi, repito, já li, já vi ele dizer tolices, sandices. Mas eu realmente não esperava, de outros até sim, porque fazem isso costumeiramente, que ele usasse aquelas expressões para se referir ao Lula. Se o cara chega e diz assim, o governo do Lula é péssimo, perfeito, é uma opinião. Olha, o governo do Lula está completamente errado nas suas decisões sobre economia, nas suas decisões sobre como se relacionar com o Congresso. Está completamente errado. Perfeito. A oposição existe para isso, né? Para contestar o governo, para apresentar alternativas, para dizer, o que eles fazem está errado, o correto é fazer assim, apresentar para a sociedade a sua visão dos problemas, o seu diagnóstico e as soluções que você entende serem pertinentes. Tudo isso é normal. Agora, ele chega lá e diz, sem citar, né,
ele diz que Lula está velho, decrépito e senil. O velho não é ofensa. Tá? O velho é uma condição quase heróica de quem conseguiu chegar. Não é fácil, eu garanto. Agora, o decrépito e o senil, e aqui o senil não é no sentido que um médico daria a palavra, né? Como um diagnóstico. É um ataque. É um ataque como se o decrépito e o senil carregassem consigo, e não carregam originalmente, nem etimologicamente, mas a sugestão é de um ataque moral. Quando ele diz que a esquerda só tem um candidato que está velho, decrépito e senil, e que a direita tem várias alternativas para as eleições de 26, não demora para que ele se contradiga. Porque ele afirma que a direita tem várias opções. E aí ele diz, temos 3 planos, Jair, Messias e Bolsonaro. Bom, como podemos notar, a pilhéria, o gracejo ou a tentativa de tirada inteligente não é o forte do Rogério Marinho. E aí ele disse que na hora em que for pedido o registro da candidatura, que ele, Rogério, não acredita que o tribunal, o TSE, irá negar. Diz que não acredita na inelegibilidade. Bom, a inelegibilidade não é uma possibilidade, ela está dada. Ela pode ser removida. Mas hoje ela é um óbice real. Está aí. Não é algo que você pode dizer, não acontecerá. Já aconteceu. A inelegibilidade já é algo dado, real, estabelecido. Ela pode ser removida. Pode haver a decisão de removê-la. Mas não é algo a ser evitado ou no qual você não acredita. Está lá. E ao fazer isso, claro que o Rogério Marinho quer agradar ao Bolsonaro, mas faz um jogo político errado. Porque ele alimenta um ambiente muito difícil para outros candidatos da direita que estão aguardando, se não a resposta cabal, Bolsonaro não será candidato. Hoje, a realidade é essa. Bolsonaro não pode ser candidato. Mas o próprio Bolsonaro fica dizendo que não, que ele é o candidato, que não tem alternativa a ele, que ele vai disputar a eleição. Isso hoje é um desejo, não é a realidade. Mas esses candidatos, como Tarcísio de Freitas, como Zema, o Caiado não. O Caiado, ele já teve vários atritos com o Bolsonaro, então ele já lançou a candidatura, e obviamente só irá para frente se o partido confirmar lá, né? Quem confirma a candidatura é o partido, não é o próprio candidato. Mas ele já deixou claro que não vai esperar essa autorização informal do bolsonarismo para ser candidato. O Tarcísio tenta evitar o assunto e diz, eu sou candidato ao governo do Estado. E pode ser que essa seja a sua decisão no ano que vem. Porque se ele for candidato ao governo do Estado, ele segue no cargo normalmente. Disputa a eleição como governador, buscando a reeleição. Se ele for disputar qualquer outro cargo, ele tem de se desincompatibilizar. E se o Bolsonaro levar adiante essa história, como Lula fez em 18, de apresentar a candidatura, até que haja a resposta definitiva da Justiça Eleitoral,
Tanto que o Lula colocou o Haddad como vice. Segundo o Ciro Gomes, tentou antes fazer do Ciro seu vice, para que ele, Ciro, depois fosse o candidato, mas seria um candidato em nome do Lula, claramente. E aí o Ciro não concordava com esse caminho, aquelas coisas do Ciro. E o Haddad foi como vice. O Lula tinha quase certeza que sua candidatura não seria acatada por causa da lei da ficha limpa. E então, uma vez vetada a sua candidatura, o Haddad, que já vinha sendo apresentado como vice, o vice, vira o candidato à presidência. E vai para o segundo turno. Perde a eleição. O Bolsonaro pode trilhar o mesmo caminho do Lula. Levar até a resposta decisiva, final, definitiva. Nada impede que, mesmo sabendo que está inelegível, ele apresente lá a candidatura. Mas, se não se transformam, se não são modificadas substancialmente as condições atuais, a resposta será a mesma que foi dada ao Lula em 18? Não. Sua candidatura não pode ser registrada, não pode ser homologada, porque você está impedido de concorrer à eleição. E no caso do Bolsonaro, não se trata nem de por ter havido condenação em pelo menos 2 instâncias, mas por uma decisão direta sobre inelegibilidade adotada pela Justiça Eleitoral. Essa foi a pena. Ele está cumprindo uma pena de inelegibilidade. E o Rogério Marinho, ao adentrar esse discurso, temos 3 opções, diz ele. Quais são as opções do PL? Jair, Messias e Bolsonaro. Ele está, claro, constrangendo ainda mais aqueles que esperam o momento de terem sua candidatura lançada. A preocupação deles não é o Bolsonaro gostar ou não gostar. É o eleitor do Bolsonaro enxergá-los como candidatos daquele campo político. A preocupação deles não é o Bolsonaro gostar, não gostar, pessoalmente apoiar, não apoiar. É o eleitor do Bolsonaro vê-los, ou pelo menos ver um deles como o candidato desse campo político, inclusive do bolsonarismo. E isso, às vezes, nem depende do aval explícito do Bolsonaro. Vejam o caso da Prefeitura de São Paulo. Grande parte dos eleitores de Bolsonaro não votaram em quem formalmente o Bolsonaro apoiava, o Ricardo Nunes. Grande parte votou no Pablo Marçal. Porque identificava o Pablo Marçal com aquele campo político, mais do que o Ricardo Nunes. Então, muitos eleitores do Bolsonaro escolheram não o candidato que oficialmente o Bolsonaro apoiava, que seu partido apoiava, o Ricardo Nunes. E que o Tarcísio apoiava aberta e francamente. Mas sim o Pablo Marçal. Então, o que esses candidatos, ou pretensos candidatos, querem é que grande parte dos eleitores de Bolsonaro veja na sua candidatura, na candidatura de um deles, a representação de suas ideias, ainda que não haja o apoio explícito, direto, do Bolsonaro. Agora, então, o Marinho, além desse ataque grosseiro, rasteiro ao Lula, e repito, o cara pode chegar lá e falar assim, o governo é horrível, o Lula é um péssimo presidente, isso é normal. Essa é a discussão política normal. Mas esses ataques à pessoa,
e o vocabulário utilizado, as palavras escolhidas, tudo isso forma um conjunto rasteiro, pueril, e que, inclusive, contamina a própria sociedade. Contamina. Essas coisas passam a ser vistas depois de 1, 2, 3, 4 vezes como banais e, portanto, normais. Não é normal. Não é normal. Isso é rasteirice, é pueril. Mas, além disso, ele falou sobre economia. E aí, ele diz: o que o homem comum quer, ele quer com o suor do rosto prover o sustento da família. Claro. Embora muitos não precisem suar, não é, Rogério Marinho? Mas a grande parte, sim, precisa suar. Isso vem desde o Gênesis, desde a saída do Éden. O trabalho que provoca o suor, é dureza, é difícil, mas tem de ser feito. E ele diz, ele não quer esmola. E é essa visão vocalizada pela direita. O que é esmola? Ou seja, na visão desses liberais de jardim da infância, o senhor Marinho, aliás, já foi de partido dito... Aqui no Brasil é assim, Partido Socialista não é socialista. Partido Social Democrata não é social-democrata. Partido Liberal não é liberal. Tem partidos que se arvoram a serem portadores da tradição marxista. Não são marxistas, não são. Não são. São marcas de fantasia. Então não é nem o problema dele ter trocado de partido. Mas ele agora adquire a forma de liberal radical, que na verdade é o liberal de jardim de infância. Não é... Se essa gente estivesse falando de Adam Smith, de David Ricardo, das concepções teóricas desses pensadores geniais, particularmente Adam Smith, genial, com contribuições inequívocas para todos os campos, dentro do pensamento econômico, das disputas de economia política, pensamentos decisivos, obras decisivas. Perfeito. Mas eles batem no liquidificador e vem a suposta escola austríaca, né? Que, na verdade, você tem pensadores, um diferente do outro e tal. É como quando falam escola de Frankfurt. É uma tentativa de simplificar pensadores muito diferentes entre si. Embora todos eles, no caso da escola de Frankfurt, não sejam marxistas. E são enganadores os que querem identificar a escola de Frankfurt com o marxismo. Mas o liberalismo, ele tem de ser debatido como coisa séria a partir de Adam Smith. Perfeito. Há vários autores, há vários autores que você pode levar a sério. O cara pode detestar o keynesianismo, mas ver no keynesianismo uma teoria a ser debatida. Ou as teorias de Keynes merecem discussão, ainda que seja para que, ao final, as refutemos. Mas são coisas sérias. Não isso aqui. Isso aqui é frasezinha. O que é esmola, meu chapa? É programa social? Você acha que isso é esmola? Isso é o tratado social brasileiro. A economia não absorve todos os trabalhadores. E cada vez menos. Cada vez menos. Com as máquinas, com a robotização da produção. Cada vez menos. A economia não absorve. E não só a indústria. Serviços, o comércio, ainda mais com isso que vocês amam, que é a elevação da taxa de juros. Haverá menos investimento produtivo, mais rentismo. Isso vai atingir o nível de emprego.
E o que vocês defendem? Essa coisinha infanto-juvenil do Milei, cada um que se vire? E quem fala isso, geralmente, tem toda a sua situação construída por vantagens desde o início. Muitas vezes por favores do próprio Estado. E lembrem-se, não há capitalismo sem Estado. Não há. É inviável. O capitalismo precisa permanentemente do Estado. Então, esses ataques com frasezinhas feitas, com uma fraseologia infanto-juvenil contra programas sociais, o ideal é que não haja. O ideal é que não haja necessidade de. Que todos tenham trabalho, e com o seu trabalho, a renda, e com a sua renda, o seu sustento, o sustento dos seus. Mas a própria ordem econômica, da qual vocês são apologistas, produz situações de miséria, de marginalização econômica, marginalização social, esses apartheids socioeconômicos. E isso faz parte, isso é necessário dentro da lógica dessa ordem da qual vocês são apologistas de quinta categoria. É muito fácil chamar de esmola quando não é esmola. A sociedade paga por isso e aquele sujeito paga por isso. Até o que vive na rua, sem nada, quando ele ganha R$5 e vai lá e compra um pão com manteiga, ele paga imposto. Esse é um tratado social que a Constituição coloca no papel, coloca em palavras escritas, mas esse é o tratado social. Então, além do liberalismo juvenil, que não entende a própria ordem econômica que defende, o próprio sistema que defende, não entende, é juvenil. Além disso, essas manifestações do Rogério Marinho serviram para outras duas coisas. Esse ataque, que não é político, não é ideológico, é um ataque rasteiro, pessoal, ao Lula, e ele conseguiu ampliar o constrangimento dos candidatos ou aqueles que se pretendem candidatos por esse campo ao qual pertence o Rogério Marinho, Cristiano Pavec. meu caro Cristiano Pavec.